Toda aventura de RPG precisa de um chefão, ou famoso boss. E como é que a gente faz para poder narrar melhor as aventuras de RPG? E por último, como a gente pode fazer com que aquele RPG que já tá meio morto volte a ser muito esperado pelos jogadores? Eu vou falar sobre essas perguntas e sobre mais algumas coisas aí com o Sir Loki, que é um excelente criador de conteúdo. Ele e a Renata tem o canal Flecha Mágica, que é um canal muito legal, onde vocês podem ver ele jogando vários tipos diferentes de RPG, então vocês podem curtir e acompanhar. Então eu sugiro muito que vocês vão lá seguir, vão dar um apoio. O link pro canal vai estar na descrição do YouTube e também lá no feed do podcast, que em alguns dá pra você clicar. Mas é só seguir e procurar por Flecha Mágica em todas as redes sociais. Eles têm conteúdo legal também no TikTok, no Twitter, que vocês podem jogar um RPG coletivo, e no YouTube, onde eles têm conteúdo de RPG e mesas de RPG pra vocês poderem ver. Então tem dica, tem mesa, vale muito a pena. Eu ainda tô soltando esses podcasts maiores de bate-papo quando se trata aí do YouTube no Pensando RPG, então o pessoal do Pensando RPG vão seguir o Pensando RPG Rádio, o canal, porque é lá que vão sair todos os podcasts eventualmente e tem já muito conteúdo pra vocês verem por lá. E se preparem, porque ainda gravei alguns episódios com um convidado só, mas eu tô preparando pro podcast grandão que vai sair na quinta, hoje tá saindo na sexta, um monte de convidados muito bons aí. E aí a gente vai ver se vai gravar sempre com 2 ou 3 até 4 convidados, porque a minha ideia é trazer múltiplas vozes pra responder as perguntas de vocês, porque eu acho que isso é muito legal. Cada um joga RPG de uma forma diferente, a gente discorda de formas de jogar às vezes, então é legal trazer até essas discordâncias e essas vozes diferentes pro podcast, porque aí vocês vão aprendendo com um monte de gente diferente e boa demais. E é isso, vamos começar aí o episódio, galera. Então, a gente vai começar aqui com as perguntas que eu separei, que o Guilherme e o Sir Loki vai ajudar a responder, que ele faz parte aí também do Flecha Mágica, que eu devo ter falado aí na apresentação, onde vocês podem encontrar Flecha Mágica em todas as redes sociais, vão poder seguir, eles produzem conteúdo muito legal. Então se apresenta aí antes da gente mandar ver nas perguntas que eu separei. Fala, Léo, um prazer estar aqui contigo, cara, participando desse podcast. Projeto novo aí que o Léo tá abrindo, Pensando RPG. Já tem várias vertentes, várias frentes. Agora ele tá com essa frente maneiríssima aí. Já tem alguns podcasts gravados, maneiros, legais pra caramba. É um prazer participar aqui contigo. Bom, eu sou o Sir Loki, Guilherme, né? Sir Loki, lá do Flecha Mágica. Tive a oportunidade de jogar com o Léo aí numa partida de RPG lá no RPG Plant. Foi quando a gente se conheceu. Já conheci o trabalho do Léo há muito tempo, já lá do SoundCloud, depois do YouTube, etc. É um prazer estar aqui hoje gravando. A gente faz lá no canal, hoje devo falar um pouco mais no final, mas lá no canal basicamente é um canal de RPG que a gente tem lives de RPG e conteúdo de RPG no geral. Isso aí, é só, como eu vou falar lá na abertura, é só vocês verem o link que vai estar na descrição. Se vocês estiverem vendo no YouTube, vocês podem também, quem estiver ouvindo só, Flecha Mágica, se vocês procurarem, vocês conseguem achar. Então, vamos começar com uma pergunta aqui bem legal. Bora lá. Foi a do Matheus Tupinambá, que perguntou como deixar uma sessão interessante sem colocar um boss no final. Aí eu vou deixar, você quer começar essa? Quer a próxima eu começo? Perfeito, pode ser. Pode ser então, Matheus. Na verdade, cara, não existe a necessidade, a obrigatoriedade, a necessidade de ter um antagonista, o boss, né, o famoso boss, para uma sessão de RPG. Vou partir do princípio que você tem um boss. Eu acho que primeiro, ele não deve ser mostrado só no final, para ele não ficar muito isolado da aventura. Você tem que ir permeando ele desde o início, tá? Dando sinais, mesmo que no início ele não seja o boss. Ele seja um ajudante, um aliado falso, alguma coisa. Estou partindo do princípio que você tenha um boss, que aí chega no final, dá aquele impacto maior. Mas assim, isso não é necessário e é até muito comum, para falar a verdade, que você não tenha esse boss, esse antagonista principal da história, tá? É fácil pra gente ver assim, em filmes que fica muito nítido, mas assim, numa sessão de RPG é muito comum você não ter. Por exemplo, eu quero trabalhar com um grupo de aventureiros sem que tenha esse boss, sem que tenha esse antagonista. Você pode trabalhar com várias coisas. Investigação de território, você pode trabalhar com guildas, assim, guildas que são... As guildas são antagonistas, mas não exatamente tem um líder da guilda. Uma guilda de ladrões e uma guilda de guerreiros. Elas batalham entre si para conquistar um espaço na cidade. Não necessariamente tem um boss. Você pode trabalhar em resgate de pessoas, de itens, de criaturas, de raças. Você pode trabalhar explorando dimensões diferentes, se for um RPG mais nessa pegada. Então, cara, tem infinitas formas de você trabalhar no jogo sem ter o boss.
você acha, Léo? O que eu ia acrescentar aqui é isso, que eu acho que a pergunta deixa entender um pouco que a pessoa talvez jogue um RPG muito dungeon crawl, né? Que sempre tá dentro de uma masmorra e aí essa masmorra você tem que enfrentar um monstro mais poderoso no final. Acho que quando ele fala boss, não necessariamente tipo isso, um antagonista do final, mas é só tipo um monstro mais forte no final daquela mini dungeon que ele fez, entendeu? Então é mais ou menos isso, acho que me deu essa impressão de ser aquela coisa de ser bem dungeon crawl, entra numa dungeon, enfrenta um monte de gente e tal. Acho que essa é a ideia desse jogador e de fato, né, desse mestre, e de fato eu concordo com você nesse sentido, que não precisa ser assim. Você pode ter sessões que são interessantes de outras formas. Eu acho que até é essa pergunta. Talvez seja alguém que acabou se acostumando a fazer essa coisa mais dungeon crawl, né? De, enfrenta 5, 6, 7, 8 monstros e no final tem um monstro um pouquinho mais forte, né? Então, acho que é isso. Não é necessariamente um antagonista que ele tá querendo botar como boss aqui. Eu até acho legal que quando tem, de fato, um antagonista na masmorra, que nem você falou, você pode ter rastros de que tem alguém importante ali. Tipo, o cara acha uma carta, ou acha um prisioneiro que tem alguns objetos, ou foi torturado, ou até tá vivo para poder dizer que existe um ogro que comanda esses goblins que estão aqui nessa masmorra, alguma coisa assim. Então, primeiro acho que entender isso, que talvez a pessoa esteja com essa concepção errada de que o jogo é só dungeon crawl. Entrou quase como se fosse um wargame, né? Entrou, caminhou, e aí enfrentou o bicho mais forte. Então, eu acho que isso é importante já de ressaltar. Mas, como eu acho que a pergunta, acho que a gente pode ir para agora esse outro lado da pergunta, que é entrar mais especificamente nessas questões de como, então, gerar coisas interessantes sem você fazer isso, sem você ter só o Dungeon Crawl. Vamos dizer que você queira fazer uma sessão que não tenha Dungeon Crawl, o que é uma coisa bem normal, na verdade, como nem você falou aí, é extremamente normal você não ter esse Dungeon Crawl, que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aí, que eu tenho jogado Reino de Ferro, então tá mais fresco na minha cabeça. Eles encontraram, eu criei todo um mistério envolvendo, eu vou ver se eu faço um podcast sobre isso, porque foi um vídeo curto que eu fiz no Pensando RPG, que eu usei aquela ideia do vídeo curto pra fazer isso na aventura, e basicamente a mulher de um nobre estava sendo envenenada, na verdade, mas não se sabia como, então aquela sessão foi basicamente o tempo inteiro na casa do nobre, eles falando com governanta, falando com o mordomo, falando com o pessoal que trabalhava na casa, andando pelo jardim, investigando, olhando as estátuas, olhando tudo que aquela mulher construía, porque ela era uma escultora, falando com o cara nobre. Aí o cara que era o mais nobre do grupo, ele estava sentado, enquanto os outros estavam investigando, esse cara estava sentado batendo papo com outro nobre, porque como eles eram nobres, eles estavam discutindo essas coisas, entendeu? Então, eu acho que isso funciona bem, porque mostra exatamente isso. Não tem um boss, não tem nada, foi só uma investigação, eles descobriram que ela estava sendo envenenada, como ela estava sendo envenenada, e aí isso, claro, deixou um link pro futuro, em que, então fulaninha que está envenenando ela, mas eles nem enfrentaram fulaninho por muito tempo, era só uma outra linha de trama, e eles até fizeram quests envolvendo isso depois, que é tipo, agora a gente precisa provar que o veneno veio de não sei onde, aí eles foram fazendo isso, então quer dizer, não teve nem batalha nessa sessão, e é algo muito normal, você pode ter essas questões de investigação, você pode ter as questões de só encontros sociais mesmo, o cara tá num jantar e vai tentar, sei lá, ameaçar alguém ou extrair informação de alguém através da conversa só, entendeu? Exatamente. E assim, por exemplo, é muito comum assim, você ter o boss. Não é nenhum prejuízo, não é ruim você ter o boss também não, tá? Uma sessão não é uma sessão com menos importância porque ela tem o boss. Não, pelo contrário, sim. Na verdade, pelo contrário, tem um monte de sessão que é só o Dungeon Crawlzão brabo, que é maneiríssimo. Agora, se você só fizer isso, que a pergunta talvez indique que só acontece isso, aí pode ser mais problemático, porque você vai ter sessões em que tem combate, pancadaria pra todo lado o tempo inteiro, e você vai ter sessões mais calmas, mais de investigação ou de conversa, ou até de relaxar a galera na taverna fazendo piada, bêbado ou qualquer coisa assim, sabe? Exato. Se você tiver preocupado, não, essa questão de batalha na dungeon e boss, tá achando que é clichê, quer fugir um pouco disso, você pode tentar extrapolar, assim, para sessões de outros gêneros de RPG. Vou dar um exemplo aqui mais conhecido, de Cthulhu, por exemplo. Geralmente o Cthulhu, se tiver o boss, que é o próprio Cthulhu, ou algumas dos mitos lá do cenário, você não vai enfrentar o Cthulhu. Você vai provavelmente morrer pra ele chorar. Ou fugir dele, vai chorar dele. Vai ficar insano. Vai ficar insano. Você não enfrenta o boss, mas ele tá ali sempre presente. E são sessões que, por exemplo, que você não tem existe a figura do Mitos, que seria o antagonista, mas ele não vem com o objetivo de você enfrentar.
Uma vez eu joguei uma sessão que foi numa pegada de Cthulhu. Eu acho que o sistema foi Cthulhu, mas tem muito tempo. Eu não vou lembrar agora. Eu tinha que fugir de uma casa. E um grupo de pessoas assim fugindo de uma casa. E vários rastros de alguma criatura, uns barulhos, sombras, coisas se mexendo. E a gente tentando fugir. Depois a porta fechada, passagem secreta, não sei o que. No final, cara, era um gato. Tinha um gato que tava fazendo esse barulho todo, fugindo da gente. E a gente querendo sair da casa. Não teve boss, mas foi maneiríssima a sessão. Assim. Foi numa pegada mais de terror. Investigativo e de terror. Sem boss. Sim, inclusive o Cthulhu até pode ter, porque nem se falou, o boss ou o Cthulhu não necessariamente, assim, que nem eu falei, você pode ter uma coisa menor, por exemplo, eles entraram na casa de um cultista brabo lá, um sacerdote, cultista maluco, e de repente esse cara é o boss que você tem que ali se livrar ou enfrentar, ou alguma coisa desse tipo, mas que aí seria essa versão menor que eu falei, né, tipo, pode não ter nenhuma importância pra história, o cara pode entrar numa caverna que tem um monte de goblin, e no final tem um ogro mais forte, que eu acho que essa que é a ideia, que essa pessoa que mandou a pergunta talvez tenha, a gente entra, mata um monte de goblin, aí tem um ogro que é um pouco mais forte no final pra ter aquela batalha mais poderosa se o grupo for de nível baixo, entendeu? Ou então uma caverna cheia de ogros e no final tem um gigante, porque aí você tem um cara mais poderoso, né, pra ter aquela luta maior final, mas... Como eu falei, você tem várias formas de fazer isso. Eu acho que o principal talvez seja prestar atenção também nos jogadores, nos personagens que eles criaram, para você poder pegar linhas de trama que tenham a ver com aquele personagem. Então, às vezes, para você gerar esse interesse na sessão, a sessão ser muito legal, um mistério é sempre muito maneiro, que nem você falou do gato, que no fundo era terror, mas ao mesmo tempo era um mistério. A gente tem que descobrir o que está acontecendo aqui. Além disso, o lado mais emocionante era pelo lado do terror, né? Em vez de ser uma investigação, era o terror, que a gente precisa descobrir o que está aqui, senão a gente pode morrer. Já tem outros lados de mistério que pode ser, não, a gente quer descobrir o que tá aqui porque vai ser uma revelação e tal. Então você tem aquele gancho que faz a pessoa continuar investigando até descobrir, mas você pode ter cenas sociais em que você vai pegar esses lados emocionais dos personagens. Por exemplo, um RPG que eu joguei, que até o personagem tá no livro que eu fui lá de D&D, que é o Alan Cedric. Em um determinado momento ele reencontrou o pai dele, que tinha expulso ele, mandado ele embora, e aí num evento social o pai dele tava lá. Então só aquilo ali vai gerar algo muito potente, vamos dizer assim, para que vai fazer com que aquele jogador fique interessado, porque tem a ver diretamente com coisas emocionais do personagem dele. Então explorar isso também pode ser um caminho legal, entendeu? E isso que você falou que eu acho que é a principal dica. Você tem que combinar com os jogadores. Assim, os jogadores, e você inclusive também, que faz parte do grupo de jogadores, tem que estar bem fechadinhos na trama, na ideia da aventura que você quer jogar. Não adianta você chamar um grupo de jogadores que está acostumado a jogar aquela aventura de Dungeon Crawl e ter o boss no final e querer fazer uma aventura totalmente fora, sem o boss no final, e eles acharem estranho ou não gostarem. O ideal é que vocês, conhecendo ou não os jogadores, combinar com eles, olha, deixar clara a proposta. Ó, esse jogo vai ser assim, essa proposta, e aí sim você pode, depois dos personagens criados, trazer a história, o lore dos personagens para a história, para que ela fique rica para os jogadores, para eles verem interesse, tá, dos personagens na história. E aí, se for o caso da proposta estiver adequada para isso, colocar ou não boss, sabe? Eu acho que a principal dica seria essa, assim, fechar com os jogadores uma coisa que vocês possam jogar e se divertir todo mundo, independente do boss. Sim, e eu acho que é aquilo que eu sempre falo também, que é a questão de que você não precisa ser tudo de um jeito ou tudo do outro, não precisa ser sempre o dungeon crawl, pancadaria, porrada e combate e tal, e nem sempre super interpretação e o lado emocional, porque geralmente um grupo, caso você tenha um grupo que só gosta de dungeon crawl, pancadaria, não sei o que, aí você pode fazer isso, você pega uma aventura tipo um Tomb of Annihilation, que é basicamente um dungeon crawl infinito com uma dificuldade absurda. Claro que tem investigação, tem outras coisas lá dentro, mas o principal é basicamente só um super dungeon crawl. Então, se o pessoal gosta disso, vai pra sala, enfrenta um desafio, que pode ser um desafio ou um monstro, mas é um desafio, vamos dizer assim, que pode ser uma charada, ou então uma armadilha, ou um monstro. Se você gosta disso, seu grupo gosta disso, pega e faz uma campanha assim, que eles vão entrar e vão ficar, dias e dias de campanha jogando lá dentro, pesquisando, andando pelas salas, enfrentando desafio atrás de desafio. Mas, na maioria das vezes, quando você monta um grupo de RPG, você tem aquela pessoa que gosta muito de combate, você tem aquela pessoa que não gosta tanto assim de combate,
até gosta, mas gosta mais de uma interpretação emocional. Aí tem outra que gosta de investigar. Então você equilibrar isso com partes de sessões que tem combate, partes de sessões que tem investigação. Aí uma sessão inteira que é só de parte social e festa, e outra sessão inteira que é só de investigação, mas aí daqui a pouco você vai lá e pega duas seguidas, que é aquele dungeon crawl, e desafio e combate. Então você faz uma montanha russa em que você tem uma gama de emoções e de desafios e de coisas diferentes acontecendo, porque essa é a melhor forma de manter o pessoal engajado. Porque se for só a mesma coisa o tempo inteiro também, tende a ficar chato. É verdade. Mas é isso, eu acho que pode sim tratar aventuras sem o boss e pode também manter as aventuras com o boss. Depende tudo do direcionamento que você tiver com o seu grupo. Sim, e variar. Eu sou sempre a favor de variar, a não ser que você tenha um grupo bem homogêneo, em que todo mundo goste só da mesma coisa. E tudo bem, todo mundo gostar só de interpretar, talvez até nem seja bom jogar, por exemplo, um Dungeons and Dragons. Você vai jogar outro sistema que você possa ser muito mais interpretativo, de repente um Storyteller ou outros sistemas que são mais baseados em interpretação, enfim. Mas eu acho que isso aí dá umas ideias legais para ele aí, para ajudar. E aí me leva para a segunda pergunta, do Christopher Galina, que é: não sei deixar, passa um pouco também pelo que a gente já falou, né? Mas ele diz: não sei deixar minhas viagens mais divertidas. Geralmente eu dou aquele time skip. E aí eu ia falar primeiro, mas você estava empolgado com essa pergunta já, então acho que eu vou deixar você começar com essa pergunta aí. Tá, beleza. É Christopher, né? Christopher, é o seguinte, cara. Eu acho que a viagem é um momento mágico da aventura. Eu, particularmente. Assim, é uma coisa que eu adoro explorar. Adoro explorar a viagem. Eu acho que, assim, tem várias formas de você fazer isso. Infinitas, assim. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com uns mapas visuais. Sejam eles com mais detalhes ou poucos detalhes. Mas, ou, de repente, alguém que construa esse mapa durante a viagem. Um cartógrafo. Alguém, jogador / personagem, que recebe a missão de cartógrafo do grupo, caso você não queira fornecer informações do mapa de imediato. Mas então você está sugerindo que é o personagem que está fazendo a cartografia ou o jogador mesmo, no estilo old school, que o jogador está desenhando para não se perder? Seria isso? Nesse caso em particular, teria que ser um casamento, eu acho, entre jogador e personagem, porque se o jogador não estiver interessado em fazer o mapa, aí vai criar uma obrigação que vai ficar desagradável para ele. Mas assim, no geral, para você não cair no erro de não ter jogadores que gostam de fazer o mapa, eu tô falando mais mapas continentais, tá? O do Dungeon, fatalmente, se você cair num jogo de Dungeon Crawl, você vai ter que fazer o mapa, porque nem sempre você tem esse mapa, senão você vai ficar perdido. Isso durante as sessões você vai descobrir por bem ou por mal. Mas os mapas continentais, eu particularmente até prefiro já oferecer para o jogador esse mapa visual para que ele possa traçar aí o percurso. Assim, o que eu acho mais legal da viagem é que ela tem que ser meio que aberta. Ela não pode ser, não que ela não possa ser tipo Mario World, assim, que tem uns pontinhos que você vai trafegando. Pode ser assim? Pode. Pode ser? Pode. Só que assim, o legal é quando você tem assim, olha, do ponto A até o ponto B, vamos supor, eu quero trabalhar questões de dificuldade em saber quanto tempo vai levar. Você pode dar pistas. Olha, um homem caminhando demora 3 dias. Aí você faz cálculos, os jogadores vão começar a fazer cálculos. Cara, eu caminho, sei lá, 20 km por dia, 30. Então são quantos quilômetros? 90? Os caras vão começar a quebrar a cabeça para resolver aquilo ali. Outra coisa olha, tem esse rio que você pode ir de barco, tem essa estrada real que você pode ir com uma certa segurança, porém tem N inimigos já conhecidos, tem essa floresta que é desconhecida. Você dá opções, você dá pistas, não diretas, mas assim, pistas diluídas na parte inicial da sua viagem, tá? O grupo tá lá se preparando para viajar, um cara chega a falar uma coisa, o outro NPC chega a falar outra, você vai dando pistas, e quem decide a viagem são eles. Ah, não, o grupo decidiu de ir pela montanha. Ah, não, o grupo decidiu ir pela floresta. E aí você, cara, tem que colocar desafios. Para ficar mais fácil, eu costumo colocar desafios que possam ser intercambiáveis entre qualquer um das trilhas. Por exemplo, troll. O cara vai encontrar um troll na montanha ou um troll na floresta. Você não precisa criar um grupo de inimigos para cada um dos caminhos, exceto se isso for muito caricato. Por exemplo, barco. Não faz sentido talvez ter um troll no rio. Mas se for uma floresta ou uma montanha, se forem as duas opções para o cara chegar até o destino,
Cara, pode ser o mesmo inimigo, pra você não gastar muito tempo preparando isso. Só que a grande sacada é que se você der diversidade de escolhas para ele poder chegar até o ponto e você controlar a passagem de tempo, que é muito importante, controlar a fome, que é muito importante, se for uma aventura medieval, tá? ou nessa pegada, controlar o frio, a noite, que acaba sendo mais perigosa. Se você fizer um controle básico disso e seguir passo a passo essa viagem, colocando eventuais desafios, que não necessariamente são inimigos, podem ser, por exemplo, um grupo de aventureiros perdidos, um baú perdido, uma carruagem tombada, uma cidade abandonada, um mapa perdido, um cara pedindo ajuda porque a casa dele está pegando fogo. Se você botar encontros, vou botar de forma mais genérica, que vão sendo diluídos nesse percurso, cara, a sua aventura pode ser a viagem. Sim, é que aí você pega uma pegada um pouco mais como o Balbi aí ao longo do podcast, quando eu fazia mais dos podcasts bate-papo aí, ele falava bastante que é a pegada old school, que também tem a ver às vezes com hexcrawl. Você não precisa necessariamente fazer hexcrawl, que é montar o hex, etc. Mas essa ideia de que você vai explorando e vai encontrando coisas no caminho, que você pode até ter tabelas randômicas para isso. Então, por exemplo, você rola e saiu uma ruína. Aí de repente você pode ter até uma outra tabela randômica para dizer que é uma ruína de um templo, sei lá, do culto do dragão. E aí você vai improvisando em cima disso para aparecer coisas novas, etc. A única coisa que eu discordo do que você falou é que o pessoal que me escuta já deve estar pensando, o Léo deve discordar disso, que é a questão, por exemplo, que você citou o exemplo perfeito, que foi a do Troll, acho que você falou Troll, né? Isso, Troll. O Troll, se eles forem pela montanha, o Troll pode estar lá, se eles forem pela floresta, o Troll pode estar lá. Aí eu uso geralmente o exemplo do ogro quântico, que eu não gosto, que é exatamente isso, que o ogro está e não está na floresta ao mesmo tempo, ele está e não está na montanha ao mesmo tempo, porque eu acho que os jogadores têm que ter a opção, pra mim, de fazer a escolha, entre aspas, certa, do tipo, eles evitaram, depois eles podem até descobrir que tinha uma tribo de ogros, de trolls na montanha, e porque eles foram pela floresta, eles evitaram, porque eu acho que isso também é uma recompensa pra eles, se por algum motivo eles tomaram a escolha certa. Pode até ser pesquisando, conversando, investigando, pode ser até na sorte, que às vezes os caras vão comemorar que, na sorte a gente deu certo, não significa que não vai ter nada na floresta, podem ter outras coisas na floresta, mas normalmente eu prefiro que seja que seja possível de você evitar, vamos dizer assim, eu particularmente, entendeu? Mas pela sua expressão, você também não concorda com o que eu tô falando. Não, na verdade eu concordo, perfeita a colocação, assim, se você ter dado foreshadow antes, olha, na floresta tem um troll, e os caras trabalham, mesmo que passe pela floresta, ou passe pela estrada, trabalham para que não haja o encontro do troll, cara, é muito mais satisfatório pro grupo, assim, cara, nós conseguimos escapar do troll, eles sabem que vai ser um desafio, talvez um desafio desnecessário da campanha. Sim, ainda mais se for old school nesse caso, que você tem que evitar ao máximo cair na porrada, porque a chance de você morrer é grande, como os nossos personagens no RPG, inclusive, souberam bem, né? Mas tudo bem, no RPG que a gente jogou lá no RPG Planet, mas vamos lá. Cara, então eu acho que é super correta essa colocação. E também tem muito no flow, né, cara? Por exemplo, de repente eles começam a achar rastros que algum jogador solta assim, cara, isso aqui tá parecendo ser um dragão. Talvez você nem tenha imaginado que tem um dragão ali. Mas já que o cara tá com medo e o grupo ficou com medo, de repente você pode fazer um dragão passando voando longe. Sim, ou que nem a questão do gato. Você tem várias pistas que indicam que talvez um dragão estivesse lá, mas ele não tá lá. Mas você pegou a paranoia dos jogadores e aproveitou a paranoia dos jogadores. Eu vou dar 2 exemplos aqui práticos para que você tenha uma ideia, assim, que são jogos que se baseiam muito nas trajetórias de percurso para poder fazer as coisas acontecerem. Um deles é o Forbidden Lands, bem famoso, né? Que você tem o X e vai rolando as tabelas para os encontros que existem nesse X, conforme os personagens vão caminhando. Se você der uma lida rápida, qualquer material do Forbidden Lands sobre o mapa lá das ilhas, você vai notar que grande parte do desafio do jogo se passa nessa movimentação no continental que há no mapa, tá? Outro exemplo é um jogo nacional, Beauregard, que parte da dificuldade do jogo está na rota entre as cidades. Por exemplo, se um jogador precisar sair de um ponto do mapa até outro, cara,
O jogo deixa muito claro isso, o cenário fala. É difícil, é uma baixa fantasia, e na baixa fantasia as pessoas não têm noção o que tem além daquela estrada, o que tem além daquela colina. E qualquer viagem é difícil quando for baixa fantasia, porque o D&D você sempre vai ter essa questão de que o mago vai lá, o druida, faz comida, faz água, faz não sei o que. Se você tiver baixa fantasia, água, comida, tudo isso começa a se tornar, começa a ser um problema sério, né? Exatamente. Eu acho, aí você também tem que ter cuidado, agora ressaltando um outro detalhe que você falou da comida, para não poder extrapolar em minúcias que sejam desnecessárias. Por exemplo, se você estiver jogando um cenário na neve, perigoso, eu acho que é importante ressaltar comida no detalhe. Agora, se você estiver num cenário onde a comida é mais abundante, você está trilhando por uma estrada entre plantações, cara, ficar detalhandozinho que o cara tem uma cenoura, uma maçã, eu acho que não é o caso. Depende muito da proposta, senão você perde o feeling. Teve um jogo que eu joguei que a gente gastou um tempo da sessão que o narrador ficou conduzindo uma caça a um cervo, tá? Numa floresta. Mas o jogo ele preconizava esse tipo de dificuldade. Agora, talvez isso não faça sentido você gastar meia hora de uma sessão de 2, 3 horas para caçar, sendo que o objetivo seria chegar no outro ponto. Você pode acelerar um pouco esse passo, fazer uma narrativa mais sucinta, detalhando, mas não gastando tanto tempo de jogo. Depende muito do cenário que você estiver colocando, mas é importante colocar. Se tem perigo de trajeto por conta do momento ou do local, por exemplo, neve, noite e tal, chuva muito forte, e ressalta isso bastante. Se tem problema com alimentação, ressalta isso. Deserto, com água e assim vai. Isso aí, você começou a ir por um caminho que eu ainda vou chegar lá, que aqui esse exemplo que ele tá dando, é mais um pouco mais, como eu falei, um pouco mais old school e tal, que por exemplo, para o pessoal que tá jogando um D&D 5.0, dá para explorar isso bem, mas não tão bem, porque por exemplo é um cenário em que as pessoas têm tantas habilidades que a maioria dos problemas de viagem, eles vão ser resolvidos, mas você pode ter outros problemas de viagem, que seja literalmente um encontro, tipo com ogro, de você ter que lutar e tal, um encontro randômico, ou outras coisas. Uma vez o Vinzão, acho que veio no podcast, e ele falou algo que eu achei bem interessante, sim, numa pergunta parecida sobre viagens, né? E ele citou que o Horde of the Dragon Queen, que é uma aventura pronta do D&D, eu não gosto muito da aventura em si, mas tem uma viagem que eu não lembro, eu acho que é pra Waterdeep, ou de Waterdeep pra Neverwinter, mas sei lá, tem uma parte que é uma viagem, e lá ela tá bem estruturada. Então, por exemplo, se você tá jogando D&D 5.0 e quer ver como se estrutura uma viagem, lá ficou muito bem estruturada essa viagem, porque você tem encontros que podem acontecer durante aquela viagem, lugares onde eles podem parar, se eles pararem em determinado lugar, quais os problemas que podem acontecer, e aí tem também, tem esse personagem que é um mago de Tais, se eu não me engano, tem um outro personagem que é um ladino, que tá uma espiã que tá metida ali e tal, não sei o quê. Então você tem vários personagens que ele também estrutura que, esse personagem é isso, ele pode fazer isso na batalha. Então se você quiser, você pode estruturar assim também. É uma outra forma, que não é tão hexcrawl, não vai parar tanto, mas para. Então aí que é o que o Celoc estava falando aí, de você começar a tentar entender qual é a sua narrativa, né? Você não precisa ser uma coisa super old school em que toda viagem vai ter que passar, vai ser difícil de passar. O exemplo que ele deu até, eu já dei acho que em outro podcast, que eu tinha um RPG de GURPS medieval. E GURPS medieval é para ser realista. Então os caras já estão jogando sabendo que é realista. Pode até ter alguma coisa de fantasia, mas vai ser realista. E aí eles foram tentar fazer uma viagem por um pântano pútrido. Então o perrengue maior que eles passaram é que eles vomitavam, tinham desinteria, tinha um monte de problema de saúde, né, por causa do pântano, e para eles foi um inferno para poder tentar atravessar e sair de lá. Mas você já sabe que é essa proposta. Isso, por exemplo, num D&D não faria, na minha opinião, o menor sentido, porque o jogo não tem essa proposta de você ter que enfrentar essas dificuldades, entendeu? Exato. E vale, agora que você falou da proposta, volta de novo na questão da proposta do jogo. Se a proposta for, cara, não tem problema, se a proposta for você chegar no ponto X e lá você resolver a sua quest, cara, também não tem problema, não é crime você pular essa viagem, tá? De repente você não quer dar intensidade nessa viagem. Cara, tem um exemplo bom que eu gosto de colocar, é um livro do Bernard Krauss chamado Rei do Inverno. O livro é um livro de aventura. O cara tá querendo ler ali a história de um dos protagonistas lá do cenário do Rei Arthur, tá? Mas, enfim, tem uma parte do livro que ele coloca em uma frase: meu filho nasceu, ele era um pouco doente, então ele morreu.
Cara, numa única frase, o cara definiu a vida do filho do cara, do personagem principal do livro, inteira. Por quê? Sim. Cara, não é um livro que o cara tá retratando como a criança cresceu, nasceu, etc., o que aconteceu com ela pra ela morrer. O cara resumiu aquilo numa frase. Se o jogo, a viagem não for o forte, os jogadores não esperarem gastar muito tempo com a viagem, eles estão, você vê os olhos deles brilhando quando eles estão falando sobre o objetivo da viagem, o castelo, a cidade, o inimigo, cara, pula a viagem. Agora sim, se você quiser explorar e desde que eles acompanhem essa diversão, aí, cara, entra nessas dicas aí que a gente falou. Que assim, eu acho que essa exploração que ele falou, o Sherlock falou, de você, às vezes até que nem o Forbidden Lands, que tem um monte de tabela pra rolar, que você pode ter essas tabelas randômicas, geralmente ela faz você ter uma aventura em que a narrativa é mais emergente, no sentido de que ela vai surgir do nada. Então você rolou uma coisa, que nem eu falei, saiu uma ruína, aí você pensa, pô, mas tá, por que tem uma ruína no meio da montanha? De repente, ela é uma ruína de um povo que viveu aqui, mas que, sei lá, acabou, morreu, foi extinto. Aí você, pô, mas que povo é esse? Será que eles tinham relíquias? Então de repente, eu posso pensar que, pô, de repente embaixo dessa ruína tem uma catacumba braba lá, cheia de monstros e tesouro que os caras podem pegar. Ou seja, de repente os caras estavam indo, sei lá, de Rio de Janeiro para São Paulo, e aí no meio do caminho os caras descobriram uma ruína de uma cidade de uma sociedade que de repente não existe mais. E você, pô, a aventura deles era pra eles irem pra São Paulo. Mas de repente eles entraram aqui, acharam uma catacumba, vão explorar a catacumba. E quando você vê, tua história mudou completamente, entendeu? O seu RPG mudou completamente. Então acho que esse é quando você usa mais dessas tabelas randômicas e essas coisas que podem aparecer do nada. Você tem uma narrativa meio que você tem menos controle sobre ela. Coisas podem surgir, você mesmo vai ter ideia, os jogadores vão ter ideia, aí você vai aproveitar as ideias dos jogadores, mas só que isso pode não ser a proposta do jogo, como ele falou, que aí entra no que eu disse que eu ia chegar lá, que eu sempre falo, que é o que eu chamo de pulso narrativo, que é você entender, você tem um pulso da sua narrativa, que às vezes você, eu quero mesmo que os caras vão demorar semanas para atravessar essa montanha, porque eles vão lembrar daqui a 20 anos que naquele RPG eles quase morreram 50 vezes atravessando essa montanha e tal, e eu quero que eles lembrem disso, e vai ser isso, porque esse é o momento. Por outro lado, vamos dizer que, pô, eles vão de Waterdeep para Neverwinter, mas o foco é que vai ter um conselho em Neverwinter, e eles estão empolgados para poder falar naquele conselho, falar o que eles descobriram, conversar com os nobres, negociar com os nobres. Então você simplesmente fala, olha, vocês pegaram uma caravana em Waterdeep lá, e vocês foram até Neverwinter. Não aconteceu nada demais, vocês comeram, fizeram amizade com o pessoal e tal, você narra assim rápido, e vocês chegaram em Neverwinter. E aí você vai narrar em Neverwinter. Aí pode ser até que você não vá direto pro conselho, pode ser que tem espião lá no meio e tal, mas eles já estão dentro da cidade e dentro do que eles estavam empolgados e do que a narrativa pedia. Então você ter esse pulso narrativo é importante, até que o próprio exemplo que você deu me lembra um outro exemplo que algumas pessoas criticam, mas que tem tudo a ver, que é o Patrick Rothfuss não sei se é No Nome do Vento ou No Temor do Sábio, num dos dois livros dele, da saga dele, que escreve muito, mas normalmente as viagens do Kvolt e tal, demora pra cacete, você descobre um monte de coisa, eles exploram um monte de coisa, mas aí tem uma vez, que é bem parecido com isso que você falou, que ele fala, e aí teve uma viagem que eu fiz de não sei onde pra não sei onde, que eu não lembro o que é. Aí durou não sei quantos meses, eu quase morri, mas aí depois eu cheguei não sei onde. Aí o pessoal fala, pô, mas a gente quer saber como é que ele quase morreu, por que ele não contou essa história quando normalmente ele conta detalhe por detalhe as histórias dos lugares que eles vão? Porque pro pulso daquela narrativa, pra importância daquela narrativa, não havia importância naquilo. Pode parecer que, pô, mas o cara quase morreu, o cara sabe. Não, mas como quem tá contando até em primeira pessoa, que ele tá contando a história, ele basicamente tá te dizendo isso, tá, eu quase morri, mas isso não tem relevância, entendeu? E até poderia ser isso, você pode falar, vocês foram de Waterdeep pra Neverwinter, cara, vocês enfrentaram os salteadores, vocês chegaram até a ser atacados, sabe? Mas eram os goblins, então vocês conseguiram se livrar deles. Vocês podem até narrar aí, como é que vocês enfrentaram e se livraram dos goblins? Aí você deixa os jogadores criarem e narrarem, e fala, beleza, então vocês se livraram dos goblins, se feriram um pouco, mas conseguiram se curar, agora vocês chegam com a gratidão do pessoal, porque você salvou eles, vocês chegam em Neverwinter, e agora vocês podem ir lá na direção do conselho, entendeu? Eu vou dar também 3 situações aqui rapidinho, para você refletir, Christopher. Imagina o seguinte, por exemplo, as viagens elas vão e voltam, né? A volta também ela tem que ser considerada. Você pode fazer casos mais... Mas a volta às vezes pode ser super rápida se o pulso pedir, né? O pulso narrativo aí. Exatamente. Esse pulso narrativo, se pedir que a volta seja rápida, faz igual Skyrim.
o jogo de videogame PC. Você chegou até a cidade, foi difícil? Foi, mas a volta tem um fast travel, você não precisa enfrentar de novo aquele percurso. Passa as horas, passa os recursos dos personagens, mas você já chega lá. Por outro lado, você tem também cenas iguais a de, sei lá, Senhor dos Anéis ou Hobbit, que a trajetória da volta é narrada no livro, e você descobre, por exemplo, que alguns personagens, a história de alguns personagens no retorno dos Hobbits, lá do Frodo, etc., no retorno para a origem deles, né? Alguma coisa, eu não vou dar spoilers aqui, apesar de ser uma história muito comum, mas tem personagens que eles são você percebe a história do fechamento de um NPC de um personagem do livro acontecendo na volta para casa. Então, alguns detalhes, mesmo que ela seja rápida, você pode ressaltar, olha, a viagem foi assim, mas aconteceu isso. Sim, mas mesmo assim tem uma diferença grande de pulso narrativo. Mesmo que tenham coisas que sejam resolucionadas na volta, o livro é só a ida, praticamente o livro inteiro é a ida. Exato. Que é um perrengue sinistro, quase que uma aventura de Hexcrawl. Vai aparecendo problema, e a volta é bem mais rápida, o que mostra que agora que já teve o ápice super épico da história, a gente pode voltar mais rápido, que é mais os fechamentos de história. Então o pulso narrativo pede o quê? Que eu não vá ter outros livros inteiros do Senhor dos Anéis para eles voltarem, entendeu? Mas também tem um último exemplo que é Mad Max Estrada da Fúria, que a ida tem problema e a volta tem mais problema. Eles vão até um ponto e tem que voltar. Na volta é que a parada estoura, que fica mais problemático. Isso depende muito do pulso narrativo, da intenção da mesa e da proposta que você tiver. Se os jogadores estiverem se divertindo, cara, toca a viagem ponto a ponto ali. Sim, a gente só tá dando aqui ferramentas. Você tem essa ferramenta que é um pouco mais old school, que é mais emergente, vai surgir coisas dali se você estiver fazendo, estiver improvisando e tal. E tem outras que são um pouco mais diretas. A do pulso narrativo eu gosto, que eu acho que mistura. Que em alguns momentos você vai ter uma coisa old school e hexcrawl, e é bom aprender a fazer às vezes esse tipo de improvisação. E em outras você vai ser mais direto. Mas, para quem quiser ou puder olhar, enfim, a estruturação que fizeram no Horde of the Dragon Queen dessa viagem ficou muito boa. Tipo, achei que ficou estruturalmente muito bem feito. Então, se você tiver acesso, aí eu não lembro exatamente qual é o capítulo, qual é a parte, mas é uma parte que você vai achar lá, que é uma parte de viagem. E aqui agora, então, vamos para a terceira pergunta do Jonathan Rodrigues, que é alguma dica para recuperar aquele hype dos jogadores após algumas semanas sem narrar. O celular estava empolgado com essa também, mas aí essa eu vou começar, porque eu falei que ia começar alguma. E eu acho que, caso tenha morrido, entre aspas, o RPG por algum tempo, isso vai prejudicar. Acho que talvez não precisava deixar morrer. Você poderia, mesmo que não tá narrando, tá pulando, fala alguma coisa, joga uma imagem lá, joga uma narraçãozinha, ou brinca só com os jogadores, fica fazendo uns teaserzinho, brinca e tal, para não deixar morrer. Mas se morreu. Acho que a melhor forma de você recuperar o hype, às vezes, você pode até ser criativo. Você pode, entre aspas, jogar com os jogadores ali para um grupo de WhatsApp e tal, uma cenazinha ou alguma coisa assim para meio que dar uma interpretada, e aí você deixa um gancho maneiro que vai fazer eles ficarem caramba e tal. Ou você pode narrar alguma coisa, mandar algum áudio, criar alguma coisa, um diário, ou vamos dizer que eles tinham encontrado algum livro ou algum pergaminho durante o RPG que você não descreveu ou não leu ou não disse o que tinha direito porque por causa da correria que você tá jogando ali, não dá para improvisar. De repente você vai lá e escreve e narra, né? Uma mensagem que eles receberam, vamos dizer que você parou com eles no meio que no downtime lá, eles estavam numa cidade. Do nada você pode já emendar o que você narraria no começo do RPG, para você gerar o hype, né, na volta. Você pode já mandar pelo seu WhatsApp, agora a gente tem essas ferramentas. Então você pode, por exemplo, vamos dizer que, na volta, eu vou dar um exemplo até eu não sei quando esse podcast vai ao ar, mas é um podcast que eu gravei, soltei hoje, que eu soltei antes da gente gravar, em que eu falei que o jogador ia receber uma carta de uma Yosana no Reino de Ferro, falando que ele estava querendo destruir um lorde lá, morto-vivo, um pirata, e que tem um grupo lá no meio do continente, que é a Retribuição de Syra, que eles estavam pesquisando sobre isso, então eles podem ir lá investigar isso, e essa coisa que esse jogador estava encucado, que era como matar o cara e tal, você abriu uma linha em que eles podem ir tentar buscar a solução. Se o meu RPG tivesse morto, o que eu poderia fazer? Falar, olha só, Alexandre, que é o personagem, né, o jogador. Alexandre, você recebeu essa carta aqui, eu vou ler pra você a mensagem. E aí eu li a mensagem da mulher, que seria vai ser o início da sessão que a gente vai jogar, mas em vez de ser o início da sessão que a gente vai jogar, eu poderia simplesmente meio que dar uma mestrada de leve ali de 2 minutinhos, 3 minutinhos, que aí o cara ia falar, caraca,
Então tem essa outra sociedade, putz, quero jogar agora, que o meu personagem tava louco pra resolver isso. Então você já pode fazer essas coisas também de jogar uns fios de trama em cima dos jogadores nesse downtime, caso tenha perdido, você tenha perdido mesmo, o RPG tenha dado uma morrida por muito tempo. Se não der uma morrida por muito tempo, se ainda estiver jogando a cada semana ou a cada 2 semanas, aí eu acho que você meio que tem uma obrigação de tentar manter o hypezinho conversando e falando algumas coisas o tempo inteiro. Eu acho que é mais pelo caminho aí que o Sherlock vai, pelo que ele tinha comentado comigo. Exato, assim, na verdade eu acho que eu vou além, assim, o hype ele tem que ser mantido sessão a sessão, né? Independente do distanciamento entre elas. Assim, hoje em dia é comum você jogar uma vez por mês, por exemplo. O grupo às vezes não consegue fechar por N motivos, família, trabalho, etc. Você acaba tendo que espaçar sessões em 30 dias, às vezes. Cara, às vezes a pessoa se esquece, o jogador vai se esquecer eventualmente da história, ou se por acaso não esquecer, ótimo, mas você tem que ir mantendo esse hype ligado. Vai conversando com os caras, vai, igual o Léo falou, vai colocando coisa no grupo de WhatsApp, vai perguntando possíveis evoluções dos personagens, caso isso seja proposta, vai mostrando detalhes. Tem uns jogos, gente, que também tem ferramentas que te propiciam esse downtime em jogo. Se você, por exemplo, parou a aventura 1 para começar a aventura 2, no meio de uma dungeon, sessão 1 e sessão 2, no meio de uma dungeon, não vai ter como usar isso. Mas se vocês pararem numa cidade, por exemplo, você pode perguntar aos jogadores, cara, nesse mês que a gente vai ficar sem jogar, o que seus personagens vão estar fazendo? Ah, eu quero ficar na taverna coletando dinheiro. Ah, eu quero construir um item tal. Ah, eu quero explorar aquele recurso lá que tá perdido. Isso daí não entra na aventura, mas retorna como benefício pro personagem. Isso você pode ir tratando nesses dias de não jogo. Sim, você pode até usar essa mecânica que você falou e até ir além, né? Você pode, o que você fez, o que você foi fazer? Aí, de repente o cara fala, pô, eu fui lá minerar e tal. Aí você pode até falar pro cara, se tiver como rolar o dado no grupo, alguma coisa assim, que tem roladores e tal, você pode pedir pra rolar um dado ou pode até nem pedir, você pode só falar, tá, então me diz alguma coisa legal, alguma coisa interessante que você descobriu nessa mina. Que aí é uma coisa assim que isso é pra manter o hype, vamos dizer assim, que normalmente o cara pode não gostar muito de fazer isso, que você meio que tá dando o controle da narrativa pro jogador, tem gente que gosta disso, tem gente que não gosta e tal, mas nesse caso, como você tá querendo manter o hype, eu acho que é uma ferramenta muito legal, que você ainda dá o poder pra ele. Diz mas não pode ser uma parada muito exagerada assim, mas de uma coisa legal que você descobriu, que aí se eu achar que é legal, eu vou dizer que foi o que aconteceu, e quando for começar a próxima sessão, você já vai estar engatado nisso, entendeu? Exatamente. E também tem que, assim, depende muito dos jogadores. Alguns jogadores são mais ativos no WhatsApp do que outros, ou Telegram, enfim, no grupo de jogo, né? Eu costumo colocar imagens, igual o Léo falou, costumo colocar músicas, costumo colocar detalhes do jogo, eventualmente, se eles perguntarem. Eu não exijo, uma particularidade minha, tá? Como a gente acaba jogando muito, tem jogadores que eu jogo que jogam, sei lá, 3, 4, 5 sessões por semana. Eu não crio a expectativa de que aquele jogador na minha próxima sessão vai lembrar de detalhes. Por exemplo, nome de NPC. Então, e nem do que aconteceu às vezes. Então, eu particularmente gosto, eu anoto como narrador, e eu faço um prelúdio, uma prequel, isso, na sessão passada aconteceu isso. Eu dou aquele resumo pro cara, lembrei. O último episódio. Exato. Eu gosto de fazer isso porque o cara, assim, eu não parto do princípio que ele vai lembrar de tudo, tá? Tem gente que pede, no jogador, faça aí a retrospectiva. Tem gente que gosta de fazer, mas tem gente que não gosta, fica desconfortável. Então, para não criar esse impasse, caso exista, eu prefiro eu mesmo fazer rapidinho, dou o nome dos NPCs e, é claro, se for um detalhe importante para a história, que eu precisaria que os personagens tivessem estado atentos, e eu queria, caso eles não ficassem atentos, por exemplo, o nome de um item, o nome de um lugar, ou o nome de uma pessoa, eu fico preconizando que eles tenham anotado, porque se eles não anotaram, eles vão ter consequências. Esse tipo de coisa eu não coloco de novo. Mas nome de NPC genérico, nome de lugar e a retrospectiva eu costumo passar no início da próxima sessão também, tá? Para eles não ficarem muito perdidos. É muito chato, às vezes o jogador, ele pode não te falar, porque é seu amigo, ele fica sem graça, mas ele às vezes está perdido na sessão, ele não sabe onde ele está. Então você dá essa retrospectiva no início, é sempre importante.
Eu particularmente, eu sempre faço uma leve retrospectiva no começo. Aconteceu isso. Até, às vezes até conversando com o jogador. O que foi que aconteceu na última sessão mesmo, né? Aí um vai dizer, aconteceu não sei o que. Aí aconteceu isso. E as linhas de trama aí que tinham sobrado, vocês estavam investigando isso aqui, aquilo ali, aquilo lá. E aí lembra todo mundo. Mas ao mesmo tempo, aí nome de NPC, várias coisas assim eu também normalmente deixo anotado para eu lembrar. Mas eu peço que os jogadores anotem algumas coisas que sejam importantes para que eles saibam depois, que tem coisas que eu não vou lembrar e tal. Então, mesmo que você jogue muitas sessões, se você anotar, você pode ter esquecido, mas se tiver anotado, quando você lê a sua anotação, tá anotado lá. Então tem coisas que eu peço para anotar, mas ao mesmo tempo você sempre tem que entender que tem uma diferença entre personagens e jogadores. Então, se o cara tá com um mago 20 de inteligência e não sei o que, é bem complicado você cobrar ele de que, você esqueceu o nome de não sei quem, porque provavelmente o personagem não esqueceria. Então, como o personagem não esqueceria, eu como mestre falo, não, você lembra disso e tal, porque o seu personagem lembraria disso, então eu sou obrigado a lembrar você disso, não tem problema. Eu acho que também um outro instrumento que você pode usar, que às vezes eu uso em algumas sessões, é que você pode guardar a evolução dos personagens ou a distribuição de itens que exijam uma participação deles, mas não necessariamente em jogo, para o momento off. Por exemplo, se a sua sessão é hoje, a próxima é mês que vem. Cara, passou a sessão 1, eles subiram de level, discute a evolução do level durante o momento off, no grupo de WhatsApp, no grupo de Telegram. Outra coisa, você tem uma série de itens que eles encontraram lá, nos espólios da batalha, cara, distribui esses itens, deixa que eles escolham esses itens durante esses dias off. Porque aí o cara vai ficar, caramba, tem esses vários itens, qual que eu vou pegar, qual que eu não vou, como que eu vou evoluir, porque aí você mantém ali o hype do cara até chegar o dia da sessão. Algumas pessoas também podem não estar falando no WhatsApp, Telegram e etc., por outras questões. Pode estar acontecendo um monte de coisa na vida da pessoa e tal, ou a pessoa ser muito ocupada, ou às vezes ela só não gosta, não significa que ela não tá hypada. Quando ela chegar pra jogar, ela vai jogar com tudo e tal, mas não necessariamente ela vai falar no grupo. Eu vou dar pelo meu exemplo mesmo, eu tô atolado de coisa pra fazer, trabalho, não sei o que, e eu tava afinzaço de jogar o RPG que a gente jogou lá com o Cello, do Old School, achei maneiro pra cacete, mas às vezes o grupo saía falando, o pessoal tava falando um monte de coisa, e eu não respondia. Eu respondia às vezes em cima da hora que a gente ia jogar, porque eu não tinha tempo, mas não significa que eu não tenha pensado, inventado musiquinha, feito não sei o que, pra na hora de jogar na moral, entendeu? E jogar empolgado, mas é que às vezes a pessoa pode não ter tempo, então às vezes não é que a pessoa não esteja hypada, é que ela não tem tempo pra responder mesmo, entendeu? Eu acho que hoje em dia, o mundo de hoje, ele acaba fazendo com que a gente fique ansioso por ter respostas no WhatsApp e no Telegram. Eu acho que você tem que ter cuidado com isso, pra não cobrar muito dos jogadores. Cara, você não respondeu a mensagem que eu mandei há 10 minutos, eu tô aqui esperando. Cara, relaxa, o cara uma hora vai ver, no tempo dele. O importante é que no dia do jogo ele esteja se divertindo, tá? E se você puder proporcionar que ele se divirta também, caso ele queira e caso ele tenha tempo nesse período de off, ótimo. Mas assim, se for o caso do jogador também, olha, infelizmente eu não vou poder interagir tanto, mas você sabe que no dia ele vai estar de boa e vai estar jogando feliz ali com o seu grupo. Pois é, eu acho que isso mata legal essas perguntas, então faz aí um jabazinho maior aí também no final e sigam lá a Flecha Mágica, acompanhem o trabalho, que é bem legal o trabalho que ele vem fazendo aí. Olha, eu queria mais uma vez agradecer aqui antes de fazer o jabá, agradecer pela oportunidade de participar aqui do podcast. Valeu. É um prazer, foi muito legal fazer, me diverti bastante. A gente vai fazer mais aí. Assuntos muito legais, assim, eu adoro ficar falando de RPG. Me amarrei bastante. Pessoal, eu e a Rê temos um canal no YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Twitch, enfim, todas as redes sociais, Facebook. Em redes sociais que nem saíram ainda, já estão lá. Já estão lá, @Flecha Mágica, tá? A gente faz conteúdo de RPG inspirados em canais, por exemplo, igual o do Léo. O nosso canal a gente faz live, costuma fazer mais lives de RPG, assim, são sessões, campanhas às vezes mais longas, às vezes são one shot, dual shot. Recentemente, enquanto a gente está gravando esse podcast, por exemplo, tá rolando algumas campanhas. DCC RPG, comigo narrando. Tem Night Wishes, que é um RPG de bruxas, que tá rolando também. Tem Lobisomem Apocalipse, Storyteller, né? Tem algumas sessões one shot que às vezes surgem. Às vezes tem sessões de Tormenta, de D&D. Tem sessões de AD&D também, que a gente gosta bastante. E, enfim, são um canal que tem conteúdo de RPG, tanto em vídeos gravados, quanto em live, tá? No Instagram a gente costuma também fazer algum tipo de conteúdo, no Instagram e no Twitter principalmente,
conteúdo assim para interagir com o pessoal, algumas aventuras por texto que o pessoal vai escolhendo as opções lá, a gente chama de chat quest. Eu cheguei a fazer no Instagram. É bem legal, né? É muito divertido. É legal porque às vezes o cara não tem tempo de sentar para jogar uma mesa de 2 horas, mas ele lê o texto ali, escolhe a opção, ele já se sente participativo do jogo, é muito divertido. Exato. E é isso, cara. Segue a gente lá no YouTube, no Instagram, no Twitter. Você será muito bem-vindo, será um arqueiro arcano lá, nós. A gente costuma jogar considerar a galera que participa das lives como pessoal jogando aqui em casa, sentado no sofá assistindo a mesa, porque a gente sempre interage bastante com o chat e a gente gosta muito de jogar. Obrigado mais uma vez, Léo, pela oportunidade e é isso. Beleza, então é isso aí, galera. Um grande abraço aí pra todo mundo. Falou aí, pessoal. Valeu, gente. Um abraço.